Giannis Antetokounmpo é sem dúvida uma das lendas da NBA na atualidade, mas em 2013 ele não era visto assim, e eu vou te provar isso nesse vídeo. Meu nome é Vinícius, se ajeita aí na cadeira e bora pro vídeo. O Giannis foi escolhido apenas com a 16ª posição no draft de 2013 na NBA. Para um jogador do calibre do Giannis, é uma posição muito baixa. Então me surgiu a mesma dúvida que eu tive quando eu fiz o vídeo do Booker e do Curry. Quem são e onde estão os jogadores draftados antes do Giannis? A primeira escolha do draft de 2013 foi feita pelo Cavaliers, que escolheram um dos maiores fracassos da história da NBA, o Anthony Bennett. No basquete universitário, o Anthony era um monstro. No seu primeiro ano, ele já tinha média de 16 pontos por jogo. Ele realmente jogava muito bem na universidade, mas mesmo assim, absolutamente ninguém via nele um talento espetacular o suficiente para ser a escolha de número 1, menos o Cavaliers. Quando ele pisou na quadra, ele surpreendeu todo mundo, mas surpreendeu de uma maneira negativa. Ele precisou de 5 jogos para marcar os seus primeiros pontos na NBA. Você não ouviu errado, 5 jogos, rapaziada. No seu ano de novato, ele teve média de apenas 4 pontos por jogo, totalmente frustrante. E grande parte desse fracasso do Anthony acho que se deve à pressão que colocaram nele. Ele não era um jogador muito hypado e que estava no radar da galera. Então, quando o Cavaliers selecionou ele em primeiro, talvez ele não tenha sabido lidar com isso e isso afetou o jogo dele. Então, após o seu primeiro e desastroso ano na NBA, o Cavaliers não quis mais saber dele e trocou ele para o Timberwolves, que depois de apenas 57 jogos também não quis mais saber dele e liberou o jogador. O Anthony depois disso jogou em muitos times, Toronto, Brooklyn, Rockets e muitos outros times aí pelo mundo afora. Desde 2018, o Anthony joga no Água Caliente Clippers, na G-League. E em segundo lugar, o Orlando Magic selecionou o atlético jogador vindo da Universidade de Indiana, o Victor Oladipo. No basquete universitário, ele era uma aberração atlética, marcando 14 pontos por jogo de média. Na NBA, a gente pode dizer que ele teve um começo bem sólido e se manteve consistente pelos anos. Nos seus 4 primeiros anos na NBA, ele teve média de 16 pontos por jogo. Mas a gente pode dizer que ele decolou mesmo quando ele foi pro Pacers, principalmente na temporada de 2017. Naquela temporada ele foi um All-Star, teve média de 23 pontos e desafiou o LeBron lá nos playoffs. Mas desde aquela temporada, o Victor teve muitos problemas com lesões. Toda vez que ele se recuperava de uma, ele tinha outra. Se não fossem essas lesões, ele seria sem dúvida um dos grandes jogadores da liga atualmente. Depois do Pacers, ele foi pro Rockets e do Rockets pro Miami. Ele tá lá no Miami até hoje. Agora, com a terceira posição, o Wizards selecionou o Otto Porter Jr., vindo da Universidade de Georgetown. Na universidade, ele tinha média de 16 pontos por jogo e chegou a ganhar o prêmio de jogador universitário do Oeste. Ele era tido como o jogador mais completo daquele draft. Já na NBA, ele nunca se sagrou como nenhuma estrela, mas a gente não pode negar que ele é um bom role player, um jogador que se encaixaria na maioria dos times da liga, e faria um trabalho decente em o que quer que fosse pedido para ele. Ele jogou 6 anos no Wizards, depois ele foi trocado para o Bulls, Orlando Magic, e se sagrou campeão no Warriors nessa última temporada. E 2 dias atrás ele assinou um contrato de 2 anos com o Toronto Raptors. Em quarto lugar, o Charlotte selecionou o Cody Zeller. O Cody era conhecido no basquete universitário como um dos jogadores com o maior QI de basquete do país, mas na NBA ele nunca chegou a atingir as expectativas que justificassem essa escolha tão alta. Mas ele é um role player de qualidade também. Ele tem muita propensão a lesões, mas quando ele está saudável, ele marca cerca de 9 pontos de média por jogo e tem um impacto positivo no time. Ele jogou até 2021 no Hornets. Hoje em dia ele joga no Blazers. Agora em quinto temos uma escolha feita pelo Phoenix Suns. Eles selecionaram o Alex Len. O Alex foi selecionado pelo Suns quando eles estavam passando por um processo de reconstrução, e isso com certeza não ajudou o Alex a mostrar o potencial que era esperado dele. Ele ficou no Suns por 5 temporadas, e quando finalmente em 2017 ele foi trocado por Hawks, foi nessa temporada que ele teve o melhor desempenho da carreira, com média de 11 pontos e 7 rebotes por jogo. Mas o Hawks não quis manter o Alex e trocou ele. Ele jogou pelo Raptors, Wizards e atualmente é jogador do Kings. Em sexto lugar, o Pelicans selecionou o pivô Nerlens Noel, que logo trocou ele para o 76ers. Ele não chegou a jogar nenhum jogo pelo Pelicans. Os 2 primeiros anos dele na NBA foram respeitáveis, mas ele era muito criticado por apenas ter uma presença defensiva. Ofensivamente falando, ele era bem inútil. E como vocês sabem, para se manter na liga, você não pode ser um jogador que não é versátil. Então depois que o 76ers selecionou o Embiid e o Okafor, ele perdeu espaço no time, e não gostou nem um pouco disso, né? Então em 2017 o 76ers se cansou dele, e trocou ele para o Dallas Mavericks, depois do Dallas para o Oklahoma, e do Oklahoma para o Knicks, e agora na última semana do Knicks para o Pistons. Em sétimo, o escolhido foi Ben McLemore, pelo Sacramento Kings. Ele era tido como o jogador mais atlético daquela classe do draft.
No basquete universitário dava pra ver que ele tinha muito recurso, então era esperado que ele fosse muito bem na NBA. Mas infelizmente ele também não atingiu as expectativas, principalmente por ter jogado no time do Kings, que é uma franquia conhecida por matar talentos. Em 2019 ele foi liberado pelo Kings e assinou com o Rockets. E lá no Rockets ele conseguiu mostrar pro mundo que ele ainda consegue acertar bolas. E atualmente ele joga pelo Lakers, vindo do banco. E com a 8ª escolha o Pistons selecionou o KCP. Na universidade ele era conhecido por ser um excelente arremessador de 3, com média de 19 pontos por jogo. Ele passou 4 anos jogando com o Pistons. Depois ele foi contratado pelo Lakers. E foi no Lakers que ele mostrou que consegue ser um jogador importante quando ele quer. E quando ele quer também, ele consegue ser um bagre total. O problema do KCP nunca foi a falta de talento, e sim a falta de consistência. Depois do Lakers ele jogou pelo Wizards e acabou de ser trocado pro Nuggets. O Trey Burke foi escolhido pelo Timberwolves com a escolha de número 9. Na Universidade de Michigan ele era muito bom. Ele tinha média de 19 pontos por jogo e 7 assistências. Então todo mundo pensava que ele seria um ótimo jogador para a NBA, principalmente o Jazz, que trocou 2 picks de primeiro round pelo Trey. Mas logo ficou muito claro que ele não ia durar muito tempo lá em Utah. Depois de 3 temporadas, ele foi trocado pro Wizards por apenas uma pick de segundo round. Péssimo negócio pro Jazz, que trocaram 2 picks de primeiro round por ele e depois conseguiram em retorno apenas uma pick de segundo round. Desde essa troca ele jogou por vários times e acaba de ser trocado pro Rockets. E agora um jogador um pouco mais conhecido, o CJ McCollum, que foi escolhido pelo Blazers com a 10ª escolha no draft. Sem sombra de dúvidas, uma das melhores escolhas do draft de 2013, depois do Giannis, é o CJ McCollum. Desde os tempos de universidade, ele já demonstrava que era um jogador muito talentoso, um armador de qualidade diferenciada. Ele tinha média de 21 pontos por jogo, e na NBA ele fez o nome dele, se mostrando um jogador versátil e muito competente. Durante muitos anos ele fez dupla com o Lillard no Blazers, mas na última temporada ele foi trocado para o Pelicans. E com o Pelicans ele chegou até os playoffs e foram um time bem desafiador para o líder da temporada, o Phoenix Suns. E com a 11ª escolha, o 76ers selecionou Michael Carter Williams. E superando todos os nomes falados nessa lista até o momento, incluindo o Giannis, o Michael foi o vencedor do prêmio de novato do ano de 2013. Ele teve média de 17 pontos por jogo naquela temporada e teve um impacto muito importante no 76ers. Mas por alguma razão desconhecida, o 76ers não achou que o Michael seria alguma coisa. Eles não acreditaram nem um pouco no cara. Então na temporada seguinte ele foi trocado pro Bucks, para jogar ao lado do próprio Giannis. E de lá pra cá a carreira dele só decaiu, assim como a sua confiança e sua capacidade de se adaptar ao basquete moderno. Ele jogou a última temporada pelo Orlando Magic, depois de ter passado por vários times da NBA. Em 12º temos o Aquaman, o Steven Adams, escolhido pelo Oklahoma City Thunder. O Steven, assim como o CJ McCollum, é um dos melhores jogadores desse draft. Ele não era visto como um jogador que se destacaria, principalmente por não ser o mais atlético de todos, Mas a sua força física e a sua visão de jogo ajudaram muito ele a se firmar na NBA. Ele jogou lá em Oklahoma por 7 anos, e foi parte importante na campanha de MVP do Russell Westbrook. E ele foi bem recompensado por isso. Nesses anos no OKC, ele ganhou mais de 100 milhões de dólares. Hoje em dia ele joga pelo Pelicans e continua distribuindo qualidade dentro das quadras. O Dallas Mavericks selecionou na 13ª escolha o canadense Kelly Olynyk, mas logo após ele também foi trocado para o Boston Celtics para jogar o seu primeiro ano de novato lá. O Kelly, desde os anos de basquete universitário, se mostrava um jogador eficiente naquilo que ele se propunha a fazer, sólido defensivamente e prestativo ofensivamente. E por essas qualidades ele se firmou na NBA. Ele já jogou em diversos times como o Miami Heat e Pistons nessa última temporada. O Shabazz Muhammad foi a escolha exercida pelo Utah Jazz, que trocou ele para o Minnesota, na 14ª escolha. O Shabazz era um pontuador de primeira na universidade. Ele tinha média de 19 pontos, e quando chegou na NBA ele praticamente nem jogou no primeiro ano. Foi no segundo ano da NBA, na temporada de 2014, que ele começou a ganhar alguns minutos. E naquela temporada ele marcou 14 pontos por jogo. Se você parar pra pensar, 14 pontos até que é um número considerável. Só que pontuar não é a coisa mais importante no basquete. Sem a bola, ele era bem insignificante. Ele não ajudava na defesa e não contribuía muito para a vitória do time. O Shabazz joga atualmente na Liga Chinesa de basquete. Então esses foram os jogadores escolhidos antes do Giannis Antetokounmpo no draft de 2013 da NBA. Com certeza nenhum deles chegou nem perto do que o Giannis alcançou. Me contem nos comentários quais desses jogadores você nem sabia da existência ou quais você conhecia. Também se inscreve no canal, deixa sua curtida e até o próximo vídeo. Falou, meu amigo. Tamo junto.